Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Agora o Brasil progrede. Como dizia o Luiz Gonzaga, agora o Brasil progrede. Por quê? Porque, segundo o Javier Milei, atual presidente da Argentina, que inclusive está fazendo um excelente governo, principalmente comparado com seus antecessores, ele fez um vídeo, a gente vai conferir aqui, dizendo que finalmente a gente vai ter equilíbrio na mídia televisiva, nessa mídia podre, porque o homem mais poderoso, não vou dizer o segundo, né? O homem mais rico, que é hoje o braço direito do governo Trump, esse sim, o governo mais poderoso do mundo, o Elon Musk teria comprado a CNN. Meu amigo. Infelizmente as coisas não são o que parece. Eu vou explicar isso para vocês, né? Infelizmente isso não é verdade, mas o próprio Milei realmente falou isso e vários portais de informação replicaram. Então eu quero que você veja o que é que ele falou, em seguida a gente volta. Todo es que las trompetas de la libertad ya no solo suenan en Argentina, están empezando a sonar en todo el mundo. Tal como pasó en Argentina el año pasado, en Estados Unidos, esta semana la libertad y la razón se impusieron por sobre la locura colectivista. Y claro está, esto es para entusiasmarse. Imagínense todo lo que podemos lograr si el país más poderoso del mundo comparte nuestras ideas y nuestro norte. Las posibilidades son infinitas. Y ahora digo, van a ver que se va a hablar un poquito mejor, digamos, de lo que haga Trump, porque hoy Elon Musk se compró a ese bastión woke inmundo que era CNN. Con lo cual ahora vamos a tener no solo la libertad en X, sino que además, digamos, vamos a tener, digamos, una cadena, digamos, que no sea tan socialista, tan zurdita, y entonces, digamos, empiece a informar outras coisas e deixem de mentir. Bom, meus irmãos, infelizmente isso aí é uma puta de uma fake news. A UOL, né, já foi bem rapidinha, a mídia, né, em geral, já foi bem rapidinha para desmentir isso aí. E tá aqui, ó, vou mostrar para vocês a print da matéria, tá certo? Aqui, ó, já colocaram, né? Milei cai em pegadinha de site de humor e diz que Elon Musk comprou a CNN. O presidente da Argentina, Javier Milei, caiu em uma pegadinha de um site de humor e propagou a informação falsa de que o bilionário Elon Musk teria comprado a rede televisiva CNN nos Estados Unidos. Milei disse que as ações do novo presidente, a gente já viu, né? Depois ele retirou a informação. E o que é que ele está dizendo aqui? A declaração de Milei gerou repercussão nas redes sociais da Argentina e em alguns sites pelo mundo. No entanto, ao contrário do que afirmou Javier, Musk não comprou o canal de TV que integra o conglomerado da mídia da Warner Bros. Discovery. Suposta negociação não existiu e o assunto sequer havia gerado repercussão pública até a fala de Milei. Não há registros na imprensa norte-americana da suposta compra e tampouco Musk e a CNN se manifestaram sobre o assunto. Então, você vê como eles são rápidos, né? Aí já estão associando aqui, ó, Javier Milei aliado a Donald Trump, querendo insinuar que o próximo governo de Trump vai ser assim, baseado em mentiras e etc. Eu, inclusive, meus irmãos, já caí também em algumas dessas, né? E quando isso acontece, eu rapidamente tiro o vídeo o máximo com eficácia, né, com rapidez que eu consigo, porque eu sei o quanto isso é prejudicial, né? Você, por exemplo, que se informa aqui, você que já está acostumado a ver o que é que o Davi vai falar desse assunto, né? Tem uma confiança que às vezes você não tem na própria mídia. Então, pô, o Davi está falando, então é uma coisa que é um fato. E aí a gente tem que estar aqui, meus irmãos, nessa posição. Às vezes parece ser fácil, e não é, né? Porque se você veja o presidente da Argentina, né, um cara que tem assessoria, um cara que tem toda a máquina pública na mão dele, ainda cai, até porque os esquerdistas estão sendo muito malandros, né? Eu recebo algumas matérias desse tipo dos inscritos e eu vejo lá que tem quase o mesmo nome dessas mídias tradicionais. Por exemplo, o UOL, eles botam BOL, aí coloca lá, sensacionalista. Se você não prestar atenção nesses detalhes, você pensa se tratar de uma notícia mesmo, sabe? E isso eles fazem proposital. Já foi denunciado, inclusive o Janones, né, com o verdadeiro gabinete do ódio, espalhando esse tipo de fake news. E eles dizem que, até tem um cara falando esses dias também na internet, olha, fazendo essa comparação, ele disse, olha, esses caras estão na lama, certo? Eles estão na lama e você não consegue derrotá-los limpinho, você tem que rolar na lama com eles. Insinuando, né, que eles deveriam fazer isso mesmo, propagar discurso de ódio, propagar fake news.
atacar mesmo, ir para cima, né? Deu inclusive uma repercussão grande, outro youtuber famoso aqui, né, de esquerda, falando que tem que atropelar conservador. Eu não falo o nome porque não é um cara que é realmente público, é só youtuber, então eu não falo, a não ser que o cara seja de fato uma figura da mídia ou algo do tipo, aí é que eu comento, né? Como vocês sabem, eu tenho esse código de ética que eu mesmo sigo, certo? Então se o cara é só youtuber, eu não falo. Mas, cara, é terrível a situação, terrível demais, porque as mentiras só são, né, punidas e observadas quando é alguém conservador. Você imagina que fosse alguém, né, que criasse um site usando as marcas dessa empresa, porque na verdade são as próprias empresas que estão fazendo isso. Ah, não, a gente está fazendo humor. Então não é engraçado você fazer propositalmente, usando inclusive da sua própria credibilidade, para criar uma paródia da sua própria empresa e ficar brincando, né, de soltar notícia falsa. Não é, e também não é por acaso, não é bonito e não é por acaso. Você está vendo aí que, como é que acontece lá na Argentina? O mesmo que acontece aqui no Brasil. Como é que acontece lá nos Estados Unidos? Porque é um movimento coordenado, meus irmãos. Não é uma coisa que aparece como muitos pensam. Ah, não, foi aleatório, né? Então eu vi vários jornais falando isso. Ah, agora vai ter um equilíbrio. Realmente seria muito bom, né, que o Elon Musk comprasse, mas não é tão barato assim, não é tão simples assim, porque é um grupo. E quando você vai ver, esse grupo pertence a uma das 13 famílias, meus irmãos. É um fato. Eu sei que tem gente que entroncha lá, vem as conspirações, esses conspiracionistas viajam. Procure a árvore genealógica das empresas e você vai ver. Um grupo como a Warner Bros., ela pertence a uma pirâmide de poder, literalmente. Então não é fácil você tirar. Quando fala, o Elon Musk é o homem mais rico do mundo, individualmente falando, certo? Aquele cara que realmente tem ali no CPF dele aquelas empresas. Agora, no CNPJ dele. Agora, não se compara a esses grandes grupos financeiros que administram as maiores riquezas do mundo, literalmente. Você olha os ativos, por exemplo, da BlackRock, você vai ver, da Vanguard, né? Não se compara com um ou outro indivíduo, por mais milionários, multibilionários que essa galera seja, né? O poder realmente está na mão desses grupos, é as 13 famílias que estão por trás, meus irmãos. Então eles não vão ceder uma rede assim para qualquer um que seja, ainda mais para fazer um contrapeso, né? Ia mexer no mundo todo. Veja o peso que a CNN, por exemplo, tem aqui no Brasil, né? Ela chegando de verdade. Então, o que a gente pode esperar, né, daqui para frente vai ser muitas fake news dessa, vinda da própria mídia, né, que faz de propósito para tentar enrolar muito patriota, muita pessoa conservadora, porque eles não têm outra arma, né? É provável que tanto lá nos Estados Unidos como já acontece na Argentina, o governo melhore. A gente vai sentir aqui no Brasil, como eu disse para vocês, um governo estrangeiro, quando assume, ele não melhora a vida do outro país, ao contrário, ele piora, porque é justamente na piora que a população se revolta com a liderança e começa a agir, né? Eu comentei esse caso aqui, eu espero que vocês tenham visto, né, do Todo-Poderoso, o imoral, que ele manteve a prisão de uma pessoa condenada ali no 8 de janeiro, mesmo com um laudo que ele mesmo pediu, da pessoa sendo incapaz de perceber que estava fazendo algum crime. A pessoa tem problemas mentais, ele pediu o laudo, né? A defesa alegou isso, pediu o laudo foi favorável à pessoa, não, o médico, né, assinou ali o atestado, não, realmente essa pessoa é incapaz, e ele mantém a prisão do cara, né? Então você vê o poder que tá esses caras. Ele nesse momento não quer dar o braço a torcer, ah, o Trump não vai interferir em nada nas nossas decisões aqui. Eles estão crentes, eu vi inclusive a mídia também falando, ah, mas se os Estados Unidos começar a dar pressão no Brasil, fazer algum tipo de embargos, a gente vai negociar com o Irã, a gente vai negociar com a Rússia, a gente vai negociar com a China. A própria mídia estava falando isso, a TV é aberta, meus irmãos. Então é uma coisa muito séria, porque o sistema, quem é tirando, quem chega ali fazendo as barganhas da pior maneira possível, não vai sair dali simplesmente porque você está fazendo mensagem no Zap. Sabe, essa galera só sai se tiver uma pressão muito grande popular, né? Pressão essa que está cada vez mais difícil de fazer, porque eles vão criando leis, né, para proibir, como fizeram na greve dos caminhoneiros, você parar os caminhões no acostamento. Se você parasse também nos postos de gasolina, o dono do posto que permitisse isso ia ser multado. Então criaram verdadeiras aberrações jurídicas para barrar, né, a movimentação legítima do povo. Então não adianta, mas hoje eu digo para você, uma classe só não consegue parar mais o Brasil, seja caminhoneiro, seja quem for, polícia, qualquer um, não consegue. Porque logo eles criam, né, a ilegalidade do movimento. Então ou o Brasil todo se dá as mãos mesmo, as pessoas vão para a rua para tudo, ou do contrário,
a gente não tem a mínima chance. E repito, o que um governo estrangeiro pode fazer é piorar a situação para que o próprio povo se levante e exija a mudança, a saída desse tirano. Aqui no Brasil, no caso, é só as leis serem feitas, tá certo, meus irmãos? Então, resumindo aí, o Milei não comprou a CNN, isso é uma fake news, é o desespero da galera também para ser o primeiro a falar. Os caras não procuram uma fonte, não procuram uma confirmação, mete logo assim, é esse desespero. Eu não faço questão de fazer isso, já disse para vocês. Não tem problema nenhum ser o último a falar do assunto. Portanto que eu fale o que é correto, o que é certo. Tá certo, meus irmãos? E mesmo a gente tomando esse cuidado, às vezes sai uma ou outra, né, que vem de uma fonte que a gente realmente confia, é aí que você se lasca. Quando eu vendi carros um tempo, teve um cara que disse a mim o seguinte, eu contando a ele, disse, olha, eu só vendo assim para dar um pedaço depois quando é um conhecido. E aí o cara mais velho, né, me aconselhou, ele disse, Davi, é justamente o conhecido que te rouba. Você não vai vender fiado, você não vai confiar da pessoa pagar um pedaço, mesmo que seja pouco, 30%, 20% depois. Você não vai confiar de fazer isso no estranho. E quem te rouba é o conhecido, né? E é exatamente isso. Às vezes que eu errei foi justamente por ter pessoas, né, que eu já mando dicas há anos, pessoas de extrema confiança, que eu sei que a dica é quente, né? Mas que acabou ali em um momento de descuido sendo enganado também. Então, às vezes que eu errei foi por conta disso, né? Mas acontece nas melhores famílias. O problema, né, é que a gente, e eu pensar assim no meu dia a dia, eu não me aborreço com a pessoa que erra. É claro que tem o que a pessoa diz, pô, fulano, presta mais atenção, né? Tem essa broncazinha. Mas o que me irrita mesmo é a pessoa não se corrigir quando erra. Isso realmente é o que me... Sabe, família? Sabe, é aquele cara que pede o teu carro pra andar. Eu vou dar uma volta aqui com o teu carro. Aí bate o carro no buraco, amassa o carro. Eu perdi o motor uma vez por causa disso. Inclusive do Vecão, né? Do Titan. O cara, pô, bateu ali no quebra-mola, né? O botijãozinho, né? O bujo embaixo de óleo. Pô, de vez de avisar, não, bota o carro lá do mesmo jeito. Quando eu fui andar, acendeu a luz do óleo. Quando eu desço, olho pro cárter, tava assim, ó, amassado. Aquela parte ali, que o Vectra é mais antigo, ele é 99. Então ele tem o cárter dele ainda é de ferro, né? De aço. Hoje é de alumínio, né? Se acontecer, estoura logo. Mas o de aço, ele empena, né? Aí empenou mesmo no pescador, que puxou o óleo. E aí quando eu fui olhar, foi uma bombada, não tinha dinheiro para fazer o motor, tem cartão de crédito, foi uma dívida. Olha, mas aí você vê, né? A pessoa tivesse simplesmente chegado, Davi, ó, sem querer, eu bati ali no quebra-mola. Pronto, tinha tirado o cárter, né? Tirado o óleo ali, guardado, ou trocado, né? E desamassado e acabou. Então é isso que eu realmente me irrito. Não me irrito com quem erra. Aquele cara que erra e corrige, pra mim, é o cara certo. Porque todo ser humano erra, né? Só as divindades como Cristo mesmo, como Deus, é que não erram. Mas a gente, ser humano, a gente sempre vai errar e vai errar sempre. O problema é ter a hombridade de se corrigir e dizer, velho, desculpa, ué, tira a informação do ar o mais rápido possível, porque é desinformação e só fortalece a maldita esquerda. Tá certo, meus irmãos? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. E a gente segue juntos. Fui.